Olá, gente! Estou aqui de novo para explicar esse mesmo modelo que já foi explicado uma vez. Para aqueles que não sabem, eu já fiz a interpretação desse modelo, porém fiz no CorelDRAW. Eu queria fazer uma coisa mais rápida, fiz a interpretação no Corel, dei uma acelerada no vídeo, só coloquei minha voz sobre o que eu estava fazendo ali no momento. Quando eu coloquei no YouTube, eu falei para as pessoas que se alguém não tivesse entendido, se alguém quisesse ver esse modelo de forma manual, que bastasse deixar nos comentários. E tiveram algumas pessoas. Então, é em respeito a elas que eu estou fazendo esse novo vídeo. Se você quer ter acesso ao outro vídeo desse mesmo modelo, que é de uma forma mais acelerada, basta você acessar o card que vai sair aí em cima em algum momento. Eu estou explicando esse vídeo, gente, da base do zero até a interpretação final. Então, por isso que ele é um pouco mais longo. Se você não tem interesse em fazer a base, se você não já sabe, já tem conhecimento sobre ela, basta você acessar, pular lá para o minuto 20, se eu não me engano, 20 e 21, que é onde eu começo a fazer a interpretação. Tá bom? Então, para esse vídeo não ficar mais longo do que já está, vamos à nossa explicação. Então aqui, gente, nós vamos fazer a nossa análise do modelo. Lembrando que já foi feito tudo lá no PC, um modelo no PC. Vou fazer essa análise um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vou tentar fazer esse vídeo mais rápido do que o outro, embora o outro foi adiantado. Na verdade, é capaz de demorar, né? Porque eu vou fazer manualmente, mas enfim. Então, o que a gente primeiro precisa fazer é entender essa forma. Qual que é a forma que a gente tem aqui, no primeiro momento? Então, a gente tem aqui uma blusinha de alcinha. Entre as alças, elas estão bem no finalzinho do nosso ombro. Então, isso é importante a gente ver para a gente poder fazer a localização certa lá na nossa base. Tá? Então, eu preciso ter minha base, achando o ombro. E o pescoço, colocar quase no limite do meu ombro. Eu não sugiro colocar no limite, embora aqui pareça. Né? Aqui está no nosso acrômio aqui. O acrômio é o ossinho, tá, gente? Colocar um pouquinho para dentro para não correr o risco de ficar caindo e a pessoa ficar desconfortável, ok? Eu entendo que isso aqui tem um bojo dentro, porque está muito certinho a costura aqui, tanto aqui quanto aqui, ó. A gente vê um volumezinho aqui, uma preguinha aqui, um drapeado, melhor dizendo, do que prega, e a gente vê isso aqui muito marcado, muito certinho. A modelagem, gente, a forma de fazer é a mesma. Tá? A forma de costurar é que com certeza vai ser diferente. Mas a gente pregaria, eu não sei, não dá para dizer nesse caso, se lá dentro tem algum forro ou se foi pregado no forro já virado, tipo sutiã. Mas eu acredito que isso tenha um forro do mesmo tecido. Tá bom? A gente percebe aqui a nossa direção do nosso drapeado. Dá para ver aqui que o drapeado ele tá denso. O que me leva a entender, a acreditar que é um tecido mais grosso, não é um tecido molinho, tipo um suplex. Ele é tipo quase um veludo, assim, um veludo light, digamos assim, de elastano, que ele é um pouquinho mais encorpado. Não é veludo, tá, gente? Eu só falo o que me veio à cabeça aqui agora. Mas é um tecido encorpado, não é um tecido mole. Então é por isso, ó, a gente não vê tanto drapeado. Ó, 1, 2 drapeados. 1, 2 drapeados. 1, 2 aqui e 2 drapeados grandes aqui e uma dobra aqui que pode ser até o corpo empurrando. Então, eu falei, não tem muito tecido aqui, não foi colocado um volume muito grande nesse modelo. Né? Dá a impressão de que realmente é um volume um pouquinho grande, digamos assim, mas assim, não foram muitos. É o que o tecido, por ser grosso, é que está formando isso aqui. Eu acredito, eu pensaria assim. Tá bom? Mas não tem como a gente adivinhar, só reforçando. Isso só a gente fazendo a nossa peça piloto, o nosso protótipo e ver como é que... E ainda assim tem que ser no mesmo tecido, tá? Com uma gramatura assim também mais pesada. Aí a gente vê realmente como é que tá, ok? Então, eu vou colocar aqui um volume lá no meu tecido que eu achar que vai ser ideal para isso aqui. Para a gente poder fazer esse modelo, gente, é preciso, como eu falei para vocês, sempre quando vai fazer modelagem, tem que entender de costura. Embora há algumas pessoas que acreditam o contrário. Mas eu não acredito que sem costurar a pessoa consiga modelar alguma coisa. A gente tem a nossa alcinha aqui, o nosso decote, ele aparece o busto aqui, o mamilo deve estar mais ou menos nessa altura aqui. Por esse desenho vai estar mais ou menos aqui, ó. Né? Mais ou menos essa região aqui. Então, olha o que a gente tem distância do mamilo para cá. Aqui a gente tem um recorte, ó,
Porque para a gente poder fazer esse trabalho aqui, essa parte aqui, gente, ela vai vir com a modelagem para cá. Na hora que ela voltar para o lugar, é que ele vai fazer esse drapeado. É claro que colocando o volume, não é só recortar e colocar para cá. É na hora que a gente traz isso para cá que vai fazer esse drapeado. Então, para a gente poder enfiar uma peça dentro da outra, vocês percebem aqui, ó, que eu imagino que seja o buraquinho, não é só sombra, é o buraquinho por onde for enfiado. Tá? Essa outra parte aqui. Então, eu preciso ter um recorte aqui, que vai ser o mesmo que a gente tem de cá, que eu vou costurar essas duas peças aqui embutindo o buraco primeiro, eu costuro isso tudo junto, e depois eu venho aqui e costuro essa virando para cá. Tá bom? As costas eu fiz de uma forma bem lisa, de alcinha também, mais lisa e retinha aqui atrás, com a leve curvatura para seguir a anatomia do corpo, ok? E aqui a gente vê que ela segue daqui, ó, reto para lá para trás. Que eu fiz lá de uma forma diferente no modelo que foi feito no PC, mas depois analisando com mais calma, talvez eu faria ela seguindo aqui o quadril para dar uma continuidade melhor aqui, ok? Então, eu acredito que tanto a parte de cima quanto a parte de baixo seja totalmente forrada, então teríamos que cortar a modelagem 2 vezes para cá, 2 vezes para cá. Dependendo do que for a peça de vocês, a empresa, vocês vão cortar 2 tecidos originais e 2 forros, tá? Dependendo do que for outra empresa, a gente acaba cortando as 4 partes juntas, ok? Então essa é a análise que a gente precisa fazer, não tem muito mais coisa a fazer, a não ser isso aí. Frente e costas, geralmente eu faço, é o que eu vou fazer para vocês, posso fazer um em cima do outro, mas nesse caso aqui, como eu já vou aproveitar o próprio estudo, eu não vou fazer uma nova base, eu já vou fazer frente e costa, um paralelo ao outro, ok? Então, repetindo, em termos de altura, eu coloco aqui, como o nosso modelo só vai até a cintura, o que me interessa é medir até a cintura. Primeira altura que eu coloco é a altura de mamilo, lembrando que ela vai variar de corpo para corpo. Toda vez que vocês forem prolongar uma linha, vocês precisam realmente pegar a continuidade dela, tá? Depois da altura do meu mamilo, eu coloco a altura de cintura. Achei a linha de mamilo, eu coloco 4 centímetros para cima, às vezes 5. Isso aí é quando eu olho o meu manequim, eu vejo mais ou menos que a altura de busto que a pessoa tá. Lembrando que o busto não é tão redondinho, né, gente? Igual a gente faz o nosso desenho aqui. Então aqui eu vou esquadrar até o meu final, porque eu vou fazer frente e costas. Então estou esquadrando a minha linha de altura de cava. Ela é 4 centímetros acima da altura do nosso mamilo. Estou esquadrando aqui a altura do mamilo. E agora eu vou esquadrar a minha linha de cintura. Ok? Então, a altura de mamilo, 4 centímetros acima, a altura da cava. A parte daqui, a altura da minha cintura. Vou pegar a minha cintura, na linha da cintura, vou pegar a circunferência total da cintura e vou dividir por 4. Eu vou aproveitar uma medida que eu tenho aqui, ó, do vídeo que eu fiz. Como a roupa ela é justa ao corpo, a gente precisa pensar em fazer a base já reduzindo a elasticidade, né? Então eu vou considerar aqui o meu manequim, que é o tamanho 42, tá? E eu vou tirar a redução aqui que eu tinha feito de 15%, tá? É só para a gente poder aqui pensar que a gente já fez uma redução. Eu vou colocar o vídeo aí para vocês verem como é que foi feito esse cálculo. É uma trilogia de 3 vídeos, está bem explicadinho, é demorado. Mas está bem explicadinho passo a passo como que a gente faz a redução dos nossos modelos em termos de base para poder servir para a malha, ok? Embora eu não vá tirar a altura. E eu não vou tirar a altura porque no vídeo lá vocês vão entender melhor. Quando a roupa estica, ela acaba subindo. Então eu vou deixar aqui na mesma altura. Vou tirar a elasticidade da malha só na nossa largura, ok? Então na cintura eu vou arredondar para 16 centímetros, baseado no cálculo que eu tenho ali. E no busto,
Vou arredondar para cá, para essa medida. Lembrando que eu falei 16 ali, mas não quero falar números para vocês não ficarem presos a isso, tá? Na minha linha de cava, gente, eu coloco a mesma medida que a linha de busto, tá? Que é a largura de busto. Aqui eu vou esquadrar reto. E aqui eu vou esquadrar... Esquadrar não, né? Desculpa. Vou ligar reto e também vou ligar reto. Essa quinazinha aqui, depois da interpretação, a gente tira ela, ok? Então, só lembrando, a altura de mamilo, 4 centímetros acima da altura de cava, a altura de cintura, 1/4 de cintura, já tirando a redução de medidas, 1/4 de busto, já tirando a redução de medidas, 1/4 de busto, já tirando a redução de medidas. No caso do ombro, eu vou tirar só para ficar, deixa eu ver se vai ficar proporcional aqui. Eu particularmente, eu já expliquei lá, eu não gosto de tirar aqui no ombro a nossa medida. Mas se eu não tirar aqui, vai ficar muito próximo aqui a nossa linha. Vai ficar muito retinho. Então eu vou tirar aqui meio centímetro de cada lado. Na hora que eu dobrar vai ficar espelhado, né? Vou esquadrar para baixo, que é só para não ficar muito próximo a isso aqui. A nossa linha de busto e ficar uma modelagem reta. Esquadro metade do meu ombro a ombro. Lembra, não tirou elasticidade aqui. Vou explicar no vídeo, dá uma olhada lá porque que eu não tiro, tá? Para minha inclinação de ombro da frente, eu vou tirar 5 centímetros. Depois eu faço um vídeo explicando sobre isso. Nessa medida aqui, eu vou colocar a minha medida de ombro. Mas se eu tirei meio centímetro aqui no meu ombro a ombro, eu preciso também tirar meio centímetro no meu ombro aqui, senão vai dar problema. Ok? A medida que sobrou aqui até aqui, a gente vai medir. Essa medida que sobrou, eu vou colocar aqui para baixo. Nesse caso, para nós, nem precisa ficar pensando muito, gente, porque a gente não vai usar isso. Já que o nosso modelo, ele é, como se diz, ele é cavado, certo? Então agora eu só vou fazer minhas curvas de cava e de degolo. Eu gosto sempre, quando fazer a curva, gente, girar aqui a modelagem, para eu fazer a minha mão, ela vai servir de compasso aqui para vocês. Para nós, né, no caso. Tá bom? Então, ó, eu faço aqui a olho mais ou menos. Talvez eu vou ter que refazer, devia ter feito a lápis para não ficar tão sujo. Então, pode ser que tenha um conserto, mas eu vou deixar aqui, tá harmônico para mim. Eu vou saber realmente se ficou bom ou não quando eu fizer as minhas costas, ok? A mesma coisa eu faço com o meu degolo. Aqui é bom sempre estar esquadrado, porque eu não quero um bico. Então aqui eu vou fazer o quê? O mesmo desenho. Ok? Então eu tenho todo o meu contorno aqui de modelagem na base da frente já pronta. O que eu preciso colocar aqui para poder facilitar o nosso desenho lá, a nossa interpretação? A minha distância de mamilo. Eu já estou colocando aqui a minha distância de mamilo com a nossa redução, porque como eu reduzi o modelo, eu preciso reduzir aqui também. O que vai acontecer de quando eu desenhar o meu busto, ele vai ficar muito próximo ao nosso centro aqui. Mas lembrando que vai esticar depois, então não tem problema, tá? Então agora aqui, ó, achei o meu mamilo. Supostamente, tá, gente? É só o ponto de partida. Lembre que não existe regra. Se vocês for medir o modelo de vocês, é pegar mamilo a mamilo e medir ali. Aqui eu vou colocar a nossa medida de busto. É só vocês pegarem o mamilo e ir até abaixo da curvatura do busto, na modelo de vocês. Tá bom? Que aí vocês sabem quanto que tem essa medida aqui. Então aqui eu tenho, ó, supostamente, a minha circunferência de busto. Lembrando, quando a base, gente, ela é em tecido plano, isso aqui fica mais distante aqui, tá? Eu não vou tirar a redução na medida de busto, porque não tem nada que estique aqui. Então não tem necessidade. Então a nossa base da frente está pronta. Agora eu preciso fazer minha base das costas. O que é minha base das costas? Eu preciso pegar todas as medidas iguais e passar para cá. Exceto o ombro a ombro, porque eu preciso ter uma continuidade aqui para poder virar, já que vou fazer uma inclinação diferente aqui, ó. Na frente eu coloquei 5, nas costas eu vou colocar 4. Então eu vou ter que fazer uma inclinação diferente aqui, ó, para dar continuidade, fazer isso aqui, ó. Vai ter que sair um pouquinho, tá bom?
Então, de diferente nas costas, o que que é? A curvatura da minha cava, o meu degolo, que ao invés de colocar o que sobrou aqui, eu vou colocar 2,5, sempre como ponto de partida, ok? Então agora, eu já tenho aqui as minhas alturas esquadradas, eu vou simplesmente riscar aqui o meu centro esquadrado aqui, esse aqui vai ser o centro das costas, tá? Então, a medida que eu coloquei aqui é a mesma que eu vou colocar lá. Deixa eu pegar com a régua, que aquela fica ali, tá sobrando um pedaço. Então, a mesma medida que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui também. A mesma medida que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui, no caso, agora é 1/4 do busto com a redução. Na linha da cava, 1/4 do busto com a redução. A mesma medida. Basta eu ligar. Lembrando, tá, gente? Estou falando aqui isso mais rápido, só para o vídeo não ficar tão longo. E a aula não é de base, é a aula da interpretação. Quando eu fizer um vídeo só de base para vocês, aí eu replico, tá bom? Então, a medida que eu coloquei aqui, eu vou colocar meio centímetro a mais, ombro a ombro, para poder fazer aquela continuidade que eu falei para vocês. Então, na minha linha de ombro a ombro, eu faço essa medida. Vou esquadrar para baixo também. Olha o que eu falei para vocês aqui, ó, que acontece. Fica muito próximo aqui, ó. Mas nesse caso aqui, como ela vai vir um pouquinho para frente, ela vai, na hora que eu passar a modelagem para frente, ela muda de posição. Tá bom? Na frente eu coloquei a inclinação de ombro 5 centímetros. Nas costas eu irei colocar 4 centímetros. Isso é uma regra minha, tá? Porque eu fiz um estudo, quando eu morei no alojamento, eu acabei medindo vários rapazes lá e cheguei a essa conclusão, e algumas mulheres. Mas isso aqui é muito variável. Não é uma regra, não dá para ser uma regra. Cada corpo pede uma coisa, quando faz musculação, quando não faz. Opa! Aqui, gente, no ombro, o nosso degolo, como ponto de partida, a gente coloca para todos os tamanhos 2,5. Mas, na hora da interpretação, pode ser que a gente mude isso. Aqui eu vou fazer pontilhado, porque na hora que eu cortar isso aqui, eu vou medir com a minha frente para saber se tem continuidade. A mesma coisa eu vou fazer aqui nas minhas costas. Tá? Eu preciso fazer mais curva aqui embaixo e daqui para cá já posso fazer um pouco mais reto. Vou fazer pontilhado aqui para eu poder cortar e medir com a frente. Ok? Conseguiu perceber o quão rápido foi fazer as costas passando na frente? A gente tem preocupação com a frente em relação a medidas, depois basta a gente espelhar. Exceto curvatura de cava, degolo, que é um pouco mais alto, e meio centímetro no meu traçado, tá, gente? Aí depende de traçado para traçado. Meio centímetro mais à frente. Eu vou cortar aqui a nossa base das costas, só para a gente poder realmente medir o nosso ombro a ombro ali, para ver se a nossa cava vai ter continuidade. Então, eu estou aqui já com minhas costas cortadas. Eu vou medir para saber se o ombro ficou certinho um com o outro. Porque às vezes, mesmo medindo, tá, gente? Pode ser que dê uma diferencinha, até por causa do nosso pincel aqui. Ó, deu uma diferencinha, como eu falei para vocês, ficou maior. Então, vou ajustar. Aí não importa, nesse caso é pequenininha, não importa se eu vou aumentar ou vou diminuir, ok? Mas percebam o que eu quero mostrar para vocês. Quando eu unir ombro com ombro, que é o que vai ser costurado, o meu degolo teve continuidade. Isso que é o importante que a gente precisa ter sempre em mente. Nossas modelagens precisam ter continuidade. Então aqui eu já posso definir aqui o meu traçado como original, ok? Aqui, ó, embora ficou um pouquinho maior, a gente consegue perceber também que tem uma continuidade. Então eu vou só aumentar o ombro da frente aqui e vou fazer a minha linha definitiva aqui agora para as costas. As costas não podem ser muito cavadas, gente, porque ao abraçar a pessoa vai sentir apertada, tá? Então agora já tem minha definição de cava frente e cava costas. Eu fiz lá no computador, gente, então vou fazer aqui também para ver se vai ficar legal, ó. Se vai ter continuidade também aqui na nossa cava. E acabou que teve, ó. É bem bacana isso quando acontece, ok? Enfim, então eu já tenho aqui
minha frente e as minhas costas. Então agora a gente vai para a interpretação. A interpretação, gente, ela é livre, tá? O que eu preciso, eu falo livre no sentido de quais são as medidas. Isso não me interessa, tá? O que interessa para nós é realmente a estética do modelo. Então eu tenho lá uma alça fina e ela está próxima aqui ao meu ombro. Deixa eu colocar uma canetinha de outra cor para poder ficar diferente aqui para nós. Vou colocar aqui a olho, eu quero essa largura de alça. Vou fazer aqui a lápis, depois eu reforço aqui com a canetinha só para ver se eu vou gostar do desenho, tá? Aparece um pouco de busto, né? Então, ó, tem esse formato aqui mais ou menos, certo? Eu não estou com desenho aqui em mãos não, tá, gente? Então pode ser que alguma curvinha ali fique diferente, mas eu quero que vocês entendam o conceito. Então, o nosso mamilo está aqui. Eu vou colocar, porque aparece um pouco de busto, ó, eu posso colocar até aqui, ó, esse nosso desenho. Aqui eu vou fazer a nossa cava, lembrando, se ela vai vir até aqui, então isso aqui tem que vir aqui. Nesse caso eu não vou rebaixar a minha cava, vou deixar na altura certa. E aqui vai vir a minha alça. Ok? Depois disso, a gente tem o quê? Esse movimento, ela vai o quê? Para baixo da nossa cintura um pouquinho. Então, eu vou ter que aumentar isso aqui nas minhas costas. E aqui, a gente tem o nosso desenho, que ele tem mais ou menos essa direção aqui. Ele passa abaixo do busto lá. O nosso busto está vindo aqui. Então, tecnicamente, pelo meu estudo, quem viu lá o estudo no computador, eu falei que fica muito abaixo do busto. Mas pelo nosso desenho aqui, ó, se eu colocar muito abaixo do busto, isso aqui vai ficar muito fino. Tá? Então, eu vou fazendo aqui proporcional. Às vezes eu faço análise, gente, mas quando a gente coloca no nosso tamanho de base, a gente precisa adequar a nossa proporção, tá bom? Então, agora aqui, ó, eu vou desenhar para vocês o que eu acho que já tá legal. Se vocês têm um bojo pronto, realmente vou colocar o bojo, isso aqui tem que estar do tamanho do bojo. Aí vocês... quando eu faço desenho assim, não tenho um bojo preso à costura, eu posso fazer a medida que eu quiser. Agora, se eu tenho um bojo, aí eu já sou obrigado a pensar aqui no meu bojo. Porque como é que eu vou costurar e ficar sobrando? Então, aí já tem uma coisa que limita a minha interpretação inicial. Ok? A outra coisa que a gente vai fazer aqui no caso é esse desenho. Toda vez que eu faço a modelagem, gente, é isso aqui que eu faço, tá? É só um rabisco inicial. O que acontece depois eu pego a régua para a gente poder definir ali o nosso desenho, tá? Só para ficar bonitinho. Mas inicialmente eu faço isso aqui, tudo a olho. Aqui, na verdade, eu vou colocar um pouquinho mais baixo por causa desse encontro aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho realmente mais baixo. Acabou passando debaixo do busto de fato. E aqui a nossa cava. Aqui a gente já vai... Agora que eu já posso fazer aqui a minha tira. Deixa eu só ver quanto foi que eu coloquei aqui para tentar colocar embaixo igual aqui. 1,5. Então vai realmente dar um bico aqui. 1,5 com 1,5, ok? Então, ó, a gente, tecnicamente, já vou tirar aqui essa minha quinazinha que deu aqui. Tecnicamente, eu já tenho aqui o meu estudo da frente, o que é aquele modelo. Concordam? Eu preciso fazer o que agora? Fazer o meu estudo das costas. Isso é só estudo, tá, gente? Isso não é a modelagem pronta ainda, a modelagem definitiva. Isso é apenas o estudo. Para eu poder fazer minhas costas, eu preciso fazer o quê? Pegar a continuidade aqui. O que vai ser unido aqui vai ser lateral com lateral, certo? Então, eu preciso fazer o quê? Pegar essa minha lateral aqui e vou pegar uma continuidade aqui, ó.
Aquela curvatura que eu falei para vocês que eu não faço reto. Então a gente precisa ter o quê? Uma continuidade no nosso desenho. Tá bom? Ó, uma continuidade. Da mesma forma, eu vou ter que ter uma continuidade. Embora esteja assim, gente, com essa sobra, o que a gente precisa entender aqui agora é que eu vou costurar aqui. Então isso aqui é um volume que vai dar para poder ajudar a fazer o busto. Tá bom? Então eu só preciso agora pegar aqui, ó, a minha linha, as duas aqui, busto e cintura, para eu poder fazer a minha continuidade. Quem já viu do PC lá eu fazendo, eu fiz uma curvatura aqui, ó. Então eu peguei a continuidade aqui fazendo a curvatura ao contrário. Mas nesse caso aqui, depois analisando de novo, eu acho que o melhor a ser feito foi isso aqui. Ok? Então eu já tenho as minhas costas aqui também definida. O que que eu preciso fazer agora? Isso aqui, gente, a gente considera isso como estudo. Se eu estou na empresa, eu não corto isso. Tão pouco jogo fora. Eu iria tirar em outro papel para poder realmente, se desse algum defeito depois, algum ajuste, às vezes tem coisa que é mais fácil eu pegar do meu estudo, aqui eu estou só esquadrando para não dar bico, às vezes é mais fácil eu pegar do meu estudo novamente e fazer um novo traçado do que eu consertar a modelagem, porque às vezes está tão picotadinho que acaba dando mais trabalho. Então o meu estudo eu nunca corto, eu sempre deixo ele intacto aqui comigo. Então as nossas costas será isso aqui. Eu só preciso agora, a partir do ombro aqui, saber onde que está o meu ombro. Tem que estar na mesma distância aqui, certo? E onde é que eu quero que ele venha? Uma sugestão, tá, gente? Quando a alça está muito no final do ombro, evitem colocar muito no finalzinho aqui. Porque, por exemplo, se você tem a sua modelo, já está fazendo roupa sob medida, você consegue controlar a sua alça ali na pessoa. Na hora que ela for fazer a prova, vocês conseguem já controlar a alça a ponto de não ficar caindo para a lateral. Mas se você não tem, se você fazer roupa para uma loja, a gente não sabe quem é que vai vestir essa roupa. Então, para não acontecer desse ombro ficar caindo porque a alça está um pouquinho frouxa, eu sugiro que vocês coloquem essa alça um pouquinho para dentro. Embora eu goste muito da alça aqui no cantinho, quase não aparecendo. Mas, igual eu falei, por precaução, quando a gente pensa em indústria, a gente coloca a alça um pouquinho para dentro, que essa distância aqui, ó, vai fazer segurar no corpo da pessoa. Tá bom? Então, eu já tenho aqui o meu estudo das costas e o meu estudo da frente. Então, agora eu vou cortar essa parte aqui para a gente poder colocar o nosso volume. Porque aqui eu tenho a minha torsagem, se eu fizer aqui a nossa transferência. Porém, eu não tenho aqui o nosso volume, o nosso drapeado. Ok? Lembrando, o que eu fiz, eu estou associando, tá, gente? Estou sempre falando do computador, porque pode ser que alguém tenha vindo do computador e eu falei coisas lá que eu não falei aqui. Como é uma blusinha de alcinha, para não acontecer às vezes de ficar caindo, embora eu já tirei a redução, eu costumo tirar esse bico aqui, ó. Deixo isso aqui mais reto. Porque a ideia é ficar mais apertado no corpo aqui. Realmente para não ficar sobrando nada lá. Ok? Depois que eu fizer a minha frente aqui, eu preciso medir de novo, porque provavelmente encolheu, eu vou ter que aumentar um pouquinho aqui, ó, ou diminuir a minha frente. Porque como eu tirei um pedacinho, acabei mudando a angulação aqui do meu traçado. Ok? Então, isso aqui já é o suficiente para mim. Lembrando que uma das coisas que eu fiz para dar o volume aqui, eu tirei da minha pence, que sempre é aquela sobrinha. Então, eu sempre tiro da parte mais curva da minha cava aqui. Geralmente, é 2,5, 3 centímetros que eu coloco. Tá? Dependendo muito do que eu quero, que eu vou colocar um pouquinho mais, já que eu quero um drapeado ali considerável. Então, isso aqui a gente está fazendo o quê? Uma pence que não irá existir. É a tal da pence embutida no franzido ou no recorte.
ela precisa ir em direção ao mamilo. Por quê? Porque é essa pence aqui que vai já me ajudar a fazer o meu drapeado aqui. Porque às vezes eu faço alcinha aqui, até essa base aqui, gente, sobra aquele papo. Tá? Um papo é que todo mundo já deve estar, quem trabalha com costura aí sabe que isso costuma acontecer, modelagem de costura. Aquele papo aqui na cava. Então isso aqui eu já elimino. Mesmo que fique um pouco justo aqui, depois eu posso ter aqui a minha chance de diminuir a minha cava. Ok? Rebaixar. Então isso aqui já vou deixar, garantir de que vai ficar bem justo a essa região aí do busto. Ok? Então agora eu vou recortar aqui, já vou colar para frente, para a gente poder realmente entrar na parte da nossa explicação. Como eu já fiz aqui, eu não preciso acrescentar. Lembrando, gente, eu não acrescentei folga de vestibilidade porque a nossa roupa é justa, ok? Então, agora eu tenho a minha parte aqui. Agora que vem o segredo aqui do nosso drapeado, tá, gente? Desunir aqui as duas partes. Isso aqui eu vou girar pra cá, porque ela vai ser costurada dessa forma, ó. Eu vou ter que girar isso aqui pra cá, pra poder costurar pra cá. E vai costurar assim, ok? Então eu preciso pegar isso aqui e girar ponta com ponta aqui, ó, e girar pra cá. Agora aqui eu já vou colar. Nesse caso aqui, na verdade, antes de colar aqui, eu vou acrescentar o meu volume aqui na frente para depois colar. Ok? Lembrando que eu vou ter que fazer esse bico aqui, ó, unido com aqui. Então o que abrir aqui, mesmo tanto que abrir aqui da parte da nossa pence, eu tenho que unir essa parte com essa parte aqui. E depois o que sobrar, eu acrescento aqui. Ok? Então, eu vou colocar o meu volume aqui. Deixei esse pedacinho aqui, ó, já para eu retraçar a minha cava. Então, eu vou fazer uma transferência de pence daqui para cá. Só que estou fazendo uma transferência de pence, mas a gente não vai ver uma pence. A gente vai ver o nosso drapeado. Porque, na verdade, a gente não tem a pence, né? A gente não vai conseguir ver a costura de pence. E essa pence que eu estou fazendo aqui, ó, estou dobrando aqui, ó, ela está sumindo. Ela não vai existir. Ela deixou de existir aqui agora. Para poder fazer o quê? Para me dar o meu volume. Lá no computador parecia pouco, eu falei assim, talvez não seja, gente. Mas olhando aqui agora, ó, realmente é pouco, tá? Para o que a gente precisa, realmente é pouco. Então, dobrei aqui a minha pence. Vou fazer o quê? Vou só acertar a minha cava, porque deu um dentinho aqui, ó. Então, eu preciso acertar a minha cava para poder ficar harmônico. Eu sempre acerto pela parte maior. Eu aumento o volume. Por quê? Porque se por acaso ficar grande, eu consigo tirar. Se ficar cavado, eu já não consigo. Então, eu prefiro deixar maior, porque às vezes eu consigo consertar o meu próprio protótipo. Ou quem está fazendo sob medida aí e já vai fazer direto no tecido, deixem sempre de forma maior para que vocês consigam consertar a peça aí, ok? Então aqui, ó, eu estou achando pouco volume em relação ao que a gente tem lá. Eu vou colocar mais volume aqui. E como é que eu vou colocar mais volume aqui? Isso aqui, ó, eu vou tirar esse pedacinho aqui, é o que tinha sobrado antes que eu ia colar minha peça lá. Eu vou tirar esse pedacinho aqui para não confundir a gente. É que eu ia colar essa peça aqui, ó. Se fosse só esse volume aqui, esse volume tivesse legal, gente, era unir aqui e acrescentar isso aqui que sobrou, ok? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a nossa prega aqui. E eu não posso já colar e fazer o recorte, porque aqui não tem prega. Aqui não tem o drapeado. O drapeado ele acontece aqui no meio. Se ele viesse da lateral, aí eu poderia até fazer, mas ele não vem da lateral. Então, eu vou cortar isso aqui e já vou passar a limpo. Vou fazer o quê? Qual que é o sentido que a gente tem? A gente tem um sentido para cá, no desenho eu lembro que a gente tem um sentido, ó, para cá e para cá. Mais ou menos, né? A direção do busto. Já a parte de baixo é o sentido contrário. Então, se isso aqui tá para cá, o nosso drapeado, ele faz esse sentido aqui. Então, aqui no busto é essa direção,
aqui embaixo é essa direção. Então, é como se eu tivesse que cortar aqui e abrir. Eu vou cortar aqui e abrir, sem tirar, desemendar aqui. E aqui eu vou cortar aqui e abrir. Antes de eu passar limpo lá, ó, eu vou colocar isso aqui de volume, ó. Isso que vocês vê preto entre o que eu recortei é o que vai ser acrescentado de tecido. Quanto mais aberto vocês deixarem, mais volume terá. Igual eu falei, nesse modelo não tem tanto volume, o tecido que é grosso, tá? Quanto mais mole for o tecido, mais aberto tem que deixar, que senão realmente o drapeado não aparece. Mas o tecido sendo encorpado, já não é necessário. Então eu vou colocar mais ou menos, além da minha pence que abriu aqui, ó, só esse pouquinho aqui, porque eu não preciso de tanto mais. Abri aqui o tanto que eu queria. Considerando que aqui, ó, nesse sentido, vai ter mais drapeado aqui, né? Então, isso aqui foi só um erro de segurar aqui. O bom é que vocês ficam divididos. Aqui não veio daqui, lembrando, aqui eu vou girar para cá. Então, eu vou colocar bico com bico aqui. Ó, girei para cá. Coloquei bico com bico. Já vou até copiar essa parte aqui. Vou copiar só até onde vai começar a minha abertura, tá? Ó, copiei minha parte até a abertura. Agora eu vou abrir isso aqui para ficar idêntico à parte lá, ó. Mesmo que um bico entre ali junto com o outro, tá? Só preciso cortar um pedacinho, mas aqui precisa até realmente lá a ponta. Talvez nem seja interessante vir aqui, porque aqui é a barra, né? Talvez fosse interessante vir um pouquinho mais acima, tá? Para não interferir ali na nossa bainha. Esses franzidos, gente, a peça precisa estar justa ao corpo, esses drapeados. Porque senão ele fica frouxo, não fica bonito. Ó, então agora eu abri aqui de forma que vai ficar, como que se diz? O mesmo tamanho, tá bom? Então agora só vou copiar aqui a curvatura que eu preciso. Aqui é só ligar lá reto. Reto não, né? Em curva. Ó. Lembra no PC que eu dei um bico, eu fiquei picando com o bico? Ó. Então isso aqui tudo deixa de existir, né? O desenho em si. E a nossa modelagem vai ficar nesse formato. Porque isso aqui, ó. Entenderam isso, gente? Eu espero que sim. Se não entender, deixa aí nos nossos comentários. Tá? Ó, eu abri essa parte, visualizem lá. Isso aqui veio daqui de baixo, que é a nossa união ali daqui de baixo. Eu girei para cá. E os dois, eu abri aqui o volume que eu quero que dê de franzido, de drapeado. Quanto mais eu abrir, mais drapeado terá. Tá? O drapeado realmente vai acontecer aqui no meio. Como no meio vai ser... Isso tudo aqui, ó, que você acrescentou, é o que vai sobrar. É o que a gente está vendo aquele desenho lá na nossa blusa. Ok? Então esse é o formato que a gente visualiza aqui. Ok? Então isso, gente, é a nossa peça. Para costurar, a gente vai fazer o quê? Lembrando, eu preciso colocar costuras nas laterais... Costura na cava, lembrando que isso aqui vai ser forrado. Então, vou ter 4 partes dessas aqui. Para poder, 2 pares, né? Para poder a gente fazer a peça inteira forrada. Tudo aqui vai entrar costura. Já que ela vai ser toda embutida. Ok? Quando eu for... Deixa eu fazer a modelagem, que depois eu dou uma explicaçãozinha bem breve do que é as nossas costas. Então, a frente pronta, a gente vai só finalizar as costas aqui. Lembrando que ela já está... como se diz? Ela já está definida aqui. Eu só quero mostrar para vocês realmente. Vou cortar aqui o meu excesso. Lembrando que aqui também eu terei costuras. Acrescentar a margem de costura. Aqui eu preciso, gente, lembra que eu fiz lá, ó? Unir aqui. E unir a parte das costas, vou fazer um piquinho aqui para eu saber se está certo. Para saber se as costas está na lateral o mesmo tamanho que a frente ou não.
Então, já tenho essa parte aqui. Isso, como vai vir para baixo, eu faço a minha medição aqui, ó. Percebam, como aconteceu no computador, ficou maior. Eu diminuo ou eu acrescento? Tanto faz. Como eu já cortei o papel aqui, não deveria ter feito isso antes, eu vou diminuir aqui para ficar o mesmo tamanho. Tá bom? Então, vocês sempre precisam, antes de cortar, verificar, fazer as medições para saber se está do mesmo tamanho ou não. Então, do meu bico lá até agora está certinho. E sempre ver se tem continuidade, ok? Lembrando que aqui, ó, será desdobrado, né? Desdobrado. Vocês precisam cortar isso aqui, ó, a modelagem mesmo, dobrar o papel aqui e passar ela limpo desta forma, na dobra do papel, porque ela não tem costura no meio. Então, vocês vão fazer o contorno aqui e passar isso a limpo. Cortou para poder ser desdobrada, ok? A última explicaçãozinha aqui em relação à modelagem é a nossa alça. Eu preciso pegar minha alça da frente e unir com a alça das costas. É claro que a alça não vai ter essa quina. Eu preciso somente medir quanto é que eu tenho de alça. Ela vai até lá embaixo. Eu tenho aqui 30 centímetros de alça. Considerando que o tecido estica, eu vou tirar o quê? Como eu não conheço a peça, eu não conheço o tecido, eu vou tirar uns 4 centímetros aqui. Para quê? Para na hora que esticar no corpo, ela chegar a essa medida. Porque se eu deixar desse tamanhozinho aqui, ela vai ficar frouxa. Então, eu já preciso reduzir a minha medida de alça para poder esticar junto com o corpo ali. Ok? Então, se aqui eu tenho 30 centímetros, eu deixaria 26 centímetros de comprimento. Isso só ponto de partida já, tá? Se a minha alça tem 1,5, ela tem que ser dobrada, né? Vai ser dupla aqui. E vai ter uma costura aqui no meio. Então, 1,5 daqui com 1,5 daqui. 3. Mais a margem de costura, que é a mesma que vocês vão deixar em toda a peça de vocês. Então, é 26 vezes 3 centímetros, considerando que está sem a margem de costura. Mas, quando vocês fizerem a margem de costura, vocês precisam colocar. Ok? Então, vocês precisam o quê? Unir frente e costa pelo ombro, para saber qual que é o tamanho da alça de vocês. Então, eu tenho já aqui a minha alça. Eu, geralmente, não faço modelagem de alça. Eu só escrevo na modelagem, bem grande, cortar a alça 26 por 4,5, já pensando na costura, centímetro. E faço assim, ó, que é para a pessoa perceber, o cortador perceber que tem uma alça aqui. É dessa forma que eu passo para eles. Então, em termos de modelagem, gente, é isso aqui, ó. Nós temos as costas dobradas. Vamos ter 4 partes dessa aqui, que é a frente. 4 dessa, isso aqui. E a alça eu não vou ter modelagem porque já está cortado aqui. Então, a gente tem só, nesse caso aqui, ó, 2 modelagens que vai representar o que a gente precisa ali. Alguma dúvida, gente? Se ficou, por favor, coloque aí nos comentários. Eu só vou explicar para vocês agora, para quem não sabe um pouco, o lance da costura só dessa curvatura aqui. Dessa dobrinha aqui, ó. Bem onde é o meio do nosso centro aqui da peça, eu preciso fazer o quê? Um piquezinho aqui, um piquezinho aqui. Para a pessoa saber até onde ela vai costurar. Primeiro a pessoa vai costurar isso aqui, provavelmente vai ser na máquina reta. Costurou isso aqui na máquina reta. Aí eu vou fazer realmente esse dentinho. Daqui até aqui. Aí costurou na reta, deu o piquinho lá. Ela vai virar aqui, né? Vai ficar desse jeito, ó. Costurado dessa forma. Ok? Porque isso aqui costurado é agora que eu vou desvirar pra cá. Que aqui juntou aqui a minha peça. Agora eu vou desvirar pra cá, ó. Já rasgou o papel. Pra isso aqui vir pra cá, ó. Aí na hora que eu costurei lá, eu vou fazer isso, ó. Direito com direito no caso, né? Direito com direito. Vou fechar aqui embaixo, ó. Aí aqui já vai estar costurado, embutido. Porque na hora que eu desvirar isso aqui, é que no papel não vai dar pra fazer. Na hora que eu desvirar isso aqui,
vai estar desta forma. Ó. Vai ficar assim. Ok? Primeiro eu costuro isso. Do mesmo lado aqui, eu faço só a minha costura do centro. Para também ficar embutidinho. Depois que isso aqui tiver costurado junto, aqui o dobrado, eu vou vir com isso aqui, vou enfiar dentro aqui do buraco. Ó. Vou enfiar dentro do buraco aqui. E vou costurar aqui embaixo também. Então vai ficar o quê? Ah, no papel vai ficar muito feio, né, gente? Ó. Isso vai vir pra cá e isso vai vir pra cá. Que não ficou bonito. Mas essa é a lógica. Depois de costurado o buraco, é que você vai enfiar o que não estava costurado dentro do buraco e costurar a parte de baixo aqui, ó. Porque aí a gente vai ter que conseguir fazer o quê? Realmente ter a blusa com nó. E ela precisa estar justa para ela puxar esse franzido. Se ela não estiver justa, o franzido vai ficar frouxo aqui. Aí não vai dar o movimento que a gente quer. Então ela precisa estar justa ao corpo para a gente poder ter esse franzido aqui, esse movimento. E lembrando que ela vai ser toda embutida, tanto frente quanto costas. Se eu não quiser minhas costas embutidas, eu preciso pensar no acabamento aqui de viés e aqui embaixo na bainha. Se aqui for bainha, ela precisa estar maior do que a nossa lateral aqui. Aqui está o mesmo tamanho. Se for bainha, eu preciso deixar aqui 2,5 cm, 3, 2, o que eu quero virar, para poder costurar aqui e embutir a bainha. Ok? Então, gente, esse vídeo com certeza saiu longo, não sei quanto tempo deu, mas essa é a explicação. Diga para mim se vocês gostaram ou se há alguma dúvida. Obrigado, até o próximo vídeo.